Bom, na aula de hoje nós vamos falar de sequências, tá? Mais especificamente, vamos falar da sequência específica aqui, que é a progressão aritmética. A progressão geométrica nós vamos deixar para um próximo momento, vamos falar da ênfase à progressão aritmética, porque vamos relacionar essa progressão, essa sequência, com um estudo que nós já fizemos de função afim, tá? Primeiramente, vamos fazer a definição do que vem a ser uma sequência, tá? Uma sequência ou uma sucessão. Nós temos o seguinte: todo conjunto de elementos, numéricos ou não, colocados numa determinada ordem, é chamada de sequência ou sucessão, tá? Em uma sequência, o primeiro elemento é indicado por A1, o segundo por A2 e o enésimo elemento nós vamos indicar por AN, e assim sucessivamente. Aqui nós temos a representação, nós vamos agrupar os elementos desse conjunto, A1, A2, A3 e assim por diante, AN, né? Aqui, colocar nessa ordem aqui, a gente tem o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento e o enésimo elemento, tá? Nós podemos ter a lei de formação dessa sequência, tá? Como exemplo, nós temos aqui, escreva a sequência cujos elementos obedecem à seguinte lei de formação. Qualquer enésimo termo, AN, vai ser dado por 3n ao quadrado menos 1, onde esse n é um número natural diferente de zero, tá? Um número natural diferente de zero. E nós vamos considerar apenas o n menor ou igual que 4, para a gente poder ter um número finito de elementos. Então, essa sequência ela vai ser dada da seguinte forma: eu vou encontrar todos os elementos dessa sequência, onde eu vou ter o A1, o A2, o A3 e o A4, já que nós vamos considerar apenas o n menor ou igual que 4, tá? Vamos fazer aqui o A1, sendo que essa sequência ela obedece à seguinte lei de formação, tá? A essa lei de formação. Então, para cada n natural, tá? Diferente de zero, menor ou igual a 4, nós vamos considerar essa lei de formação. Então, para A1, nós vamos ter 3 vezes n, que o nosso n aqui é o 1 ao quadrado, menos 1. Portanto, o nosso primeiro termo vai ficar como? 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2. Tá? Então, nosso A1 é igual a 2. E o nosso A2 vai ficar assim, 3 vezes 2 ao quadrado menos 1. Portanto, 2 ao quadrado dá 4, tá? 3 vezes 4 dá 12, 12 menos 1 vai dar 11. Tá? Próximo termo, 3 vezes, aqui no caso é o 3, o n, 3 ao quadrado menos 1, tá certo? Então, nós temos 3 ao quadrado vai dar 9, 3 vezes 9 dá 27, 27 menos 1, 26. Tá? Vou fazer só esses três primeiros termos aqui, então nossa sequência seria assim, tá? O primeiro termo 2, segundo termo 11, terceiro termo 26. Tá? Vocês calculem aí como eu fiz para esses três elementos, tu vai encontrar o quarto elemento que vai ser nosso último termo dessa sequência, porque nós estamos considerando o n menor ou igual que 4, tá certo? Se eu não restringisse esse n, né, seria uma sequência infinita para n natural, tá certo? Mas aí, como a gente restringiu para apenas 4 elementos, nós teremos uma sequência finita, tá certo? Bom, já entendemos o que é uma sequência, tá? Entendemos o que é uma sequência, vamos falar especificamente dessa sequência aqui, que nós vamos chamar de progressão aritmética. Tá? Definição de uma progressão aritmética, nós temos que uma progressão aritmética é uma sequência de números reais, tá? Quando cada um de seus termos, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com uma constante R, que nós vamos chamar de razão dessa progressão. Agora, a partir de agora, nós vamos tomar apenas as iniciais, PA, tá certo? Então, progressão aritmética, quando vê PA, é progressão aritmética. Tá? Então, essa definição nós temos o seguinte: se a gente tem uma sequência numérica, A1, A2, A3, AN, essa sequência vai ser uma PA, tá? É uma PA onde eu tenho que qualquer termo, tá? Qualquer termo, a partir do segundo termo, é o anterior. Olha aqui o índice. Esse índice representa a posição do elemento naquela sequência. Então, se eu tenho AN,
significa que é o meu enésimo termo. Então, o anterior a ele é o n menos 1, tá certo? Então, uma sequência vai ser uma PA se todo elemento, tá? Todo elemento a partir do segundo, tá? É a soma do anterior, tá? Do anterior com uma constante que a gente chama de razão, tá? Com uma constante que a gente vai chamar de razão, tá certo? Vamos observar o seguinte, em uma PA, tá? Se é uma PA, que eu tenho os termos de uma PA, se nós formos avançar um termo, né? Se a gente for avançar um termo, o que é que a gente vai fazer? Basta nós somarmos a razão, né? Eu estou em um termo A3, por exemplo. Eu quero avançar um termo, então basta somar a uma razão, a esse número constante R, que é uma razão, tá certo? Então, para avançar dois termos, nós vamos ter que somar duas vezes essa razão, né? Duas vezes essa razão, e assim por diante. Então, nós temos como exemplo aqui, ó, se eu tenho o A13, se eu considerar o A5, ó, eu estou no A5, eu quero avançar para o A13. Do A5 para ir para o A13, eu avanço 8 casas, correto? 8 posições. Então, se eu avancei 8 posições, significa que eu somei 8 vezes a razão, certo? Então, eu somei 8 vezes a razão. Então, para avançar de um determinado termo para um outro termo, tá? Então, tenho que ver quantas posições eu avancei. Se eu vou avançar 8 posições, então eu estou no A5, vou para o A13. Avancei 8 posições. Então, é somar 8 vezes essa razão. Tá certo? 8 vezes essa razão. Tá? Aí aqui eu explico um pouco mais. Ó, pois, ao passar do quinto termo, do A5, para o 13º termo, que é o A13, nós avançamos 8 termos. Certo? 8 termos. Aqui a gente tem mais um exemplo. Ó. Eu estou no A7, tá? O A12, eu posso considerar o A7 aqui. Se eu tenho do A12, tá? Eu parti do A7 para o A12, significa que eu avancei 5 termos, né? 5 posições. Então, para eu encontrar o valor do A12, conhecendo o A7, eu sei que eu avancei 5 casas. Portanto, o meu A12 é igual ao A7 mais 5 vezes a razão, certo? Por causa disso que eu acabei de falar. Tá? E de um modo mais geral, nós temos que, se eu quero chegar a um determinado termo dessa minha sequência, ao AN, a partir do meu primeiro termo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou no primeiro termo, eu vou avançar até o enésimo termo. Então, eu avancei quantas casas, quantos termos? Eu estou no 1, avancei até o enésimo termo. Ou seja, eu avancei N menos 1 termos. N menos 1 termo. Por isso que eu tenho, se eu vou considerar o A1, se eu considero o A1 como o meu primeiro termo aqui, eu vou avançar até o enésimo termo. Então, significa que eu somei N menos 1 vezes essa razão, tá? Que é o que eu acabei de falar, pois ao passar do A1 para o AN, nós avançamos N menos 1 termos. Portanto, nós podemos considerar o termo geral da PA como sendo essa seguinte expressão. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tá? Lembrando que nós temos que considerar esse N um número natural diferente de zero. Tá? Um número natural diferente de zero. Por isso que a gente começa, né? A1, A2, A3 e assim por diante até AN. Tá certo? Vamos ver um exemplo aqui para entender a aplicação dessa fórmula aqui. Tá? No exemplo, nós temos o seguinte. Em uma progressão aritmética, o quinto termo vale 30 e o 20º termo vale 50. A pergunta é, quanto vale o 8º termo dessa sequência? Se tu fosse fazer, tu poderia nomear todos os termos da sequência. Tá? Ele diz que o quinto termo vale 30. Tu não sabe quem é o primeiro, tu não sabe quem é o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Tu sabe quem é o quinto, ele vale 30. Tá? Aí depois, tu tem uma quantidade de números, tu não sabe quem são esses números, mas tu sabe que o 20º termo vale 50. Tá? Vale 50. Aí ele te faz a pergunta, quanto vale o 8º termo? Quanto vale o 8º termo? Se nós soubéssemos a razão dessa PA, a razão dessa progressão,
nós já sabemos quanto vale o quinto. Então, para saber quanto vale o oitavo, bastava eu somar 3 vezes essa razão. Mas aqui eu ainda não sei quanto vale essa razão. Mas nós vimos que a gente pode relacionar um termo com o outro, certo? Eu posso relacionar um termo com o outro. Aqui nós temos que o 20º termo, ou seja, o A20, ele é igual a 50. Sabemos também que o A5 é igual a 30, tá certo? O A5 é igual a 30. Se formos considerar, como a gente mencionou agora há pouco, eu posso chegar em um termo qualquer a partir de um outro termo. Foi o que a gente acabou de ver. O A20, tá? Eu vou partir lá do A5. Do A5 para o A20, eu vou caminhar quantos termos? Tá? Quantos termos? Basta fazer 20 menos 5. Eu avancei 15 termos. Portanto, do A5 para chegar no A20, basta eu somar a nossa razão, que é constante, 15 vezes. 15 vezes a razão. Porém, eu ainda não sei quanto é essa razão, que a gente chama de R. Tá? Eu ainda não sei. Mas eu sei quanto é que vale o A20, que vale 50. E sei também quanto vale o A5, vale 30. Então, eu vou encontrar a razão. Tá? Fazendo essas continhas aqui, nós vamos ter 50 menos 30, certo? 50 menos 30 vai dar 20. Portanto, 15R é igual a 20, certo? Aí eu passo o 15 que está multiplicando, passa dividindo, eu vou ter 20 dividido por 15. Simplificando tudo isso aqui, tá? A gente vê que não dá uma divisão exata, mas a gente pode simplificar tudo por 5. 20 dividido por 5 dá 4, tá? 15 dividido para 5 dá 3. Olha aí, então a razão dessa PA é igual a 4 sobre 3, 4 terços, tá certo? Então, se eu já sei quanto é isso aqui, já sei quanto é a razão, eu posso aplicar direto a fórmula do termo geral agora, aqui, tá? Posso aplicar a fórmula do termo geral se eu soubesse quem era o primeiro termo, tá? Se eu soubesse quem era o primeiro termo, tá certo? Só que nesse exemplo, eu quero encontrar o 8º termo, tá? Eu quero encontrar o 8º termo. Para eu encontrar o 8º termo, se eu for utilizar a forma do termo geral que está relacionando com o A1, eu primeiro precisaria saber quem é o A1, tá? Só que eu posso resolver esse problema de uma outra maneira, relacionando o 8º termo com qualquer um dos outros números que a gente já conhece, qualquer dos outros termos que nós já conhecemos, tá? Se eu quero encontrar o A8 a partir do A5. Por que a partir do A5? Porque o A5 eu já tenho o valor aqui. O 5º termo vale 30, tá? Do A8, do A5 para eu chegar até o A8, eu vou avançar 3 termos. Portanto, basta somar 3 vezes a minha razão, né? 3 vezes a minha razão. Portanto, o meu A8 vai ser igual ao A5, que nós já temos, que vale 30, mais 3 vezes a razão que nós acabamos de encontrar aqui, que é 4 sobre 3. 4 sobre 3. Multiplicando 3 vezes 4 sobre 3, 3 cancela com esse 3 aqui. Portanto, o meu A8 é igual a 30 mais 4, que vai dar 34. E resolvemos o problema. Tá certo? Então, assim, sempre que eu for resolver uma questão que se trata de uma progressão aritmética de uma PA, tá? Ou vou utilizar a fórmula do termo geral dessa forma, se eu conheço o primeiro termo, ou se eu conheço 2 outros termos, eu posso relacionar esses 2 termos da seguinte forma, né? Da seguinte forma, eu tenho um termo qualquer aqui, esse outro termo qualquer aqui. Por exemplo, se eu fosse generalizar aqui, eu tivesse um AK qualquer, tá? Onde esse K é um dos N termos qualquer lá, que é um K qualquer, com um outro P, um AP, uma outra posição. Tenho 2 posições diferentes aqui, tá? Então, bastaria fazer K menos P vezes a razão, tá? Essa aqui é uma outra forma genérica de representar o termo geral de uma PA. Pegando 2 termos distintos aqui, não necessariamente o primeiro termo. Aqui foi o que nós fizemos aqui. O nosso K aqui foi o 8,
e o nosso P aqui foi o 5. Tá? Aí ficou 8 menos 5 dá 3. Aí 3 vezes a razão. Entendido? 3 vezes a razão. Então, eu posso fazer isso daí com qualquer problema aí envolvendo uma progressão aritmética. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. Qual é a razão da progressão aritmética que se obtém inserindo 10 termos entre os números 3 e 25? Esse tipo de exemplo aí é um exemplo clássico de que podemos chamar de interpolação aritmética. Interpolar significa inserir números entre dois outros números de tal forma que, quando eu faço essa inserção desses números, esses números formem uma sequência que são uma progressão, que essa sequência é uma progressão aritmética. Portanto, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Eu tenho o número 3, que é o primeiro termo, aí eu vou ter aqui o número 25, que seria o meu último termo, tá? Eu vou inserir 10 termos, tá? Eu vou inserir 10 termos, vou ter 1, 2, 3, tem 10 termos aqui, ó. Eu vou inserir K igual a 10. Esse K aqui é o número de termos que eu estou inserindo, tá? Eu escolhi uma letra qualquer, eu escolhi o K aqui para representar esses 10 números que eu vou colocar aqui no meio, de tal forma que forme uma sequência que seja uma progressão aritmética. Então, eu te pergunto, se eu inserir 10 termos entre dois outros termos, essa minha sequência tem quantos termos? Quantos termos? Quantos termos eu vou ter nessa sequência? Se eu inserir 10 e já tinha 2, então meu N, o número de termos aqui, é igual a 12. Tá? Informação bem útil para você resolver esse problema. Tá certo? Então, olha aí. Se eu quero inserir, né, eu preciso saber qual é essa razão. Tá? Preciso saber qual é essa razão. Como é que eu faço isso? Eu vou aplicar a fórmula do termo geral. Fórmula do termo geral. AN é igual a 1. Por que eu peguei a N e a 1? Porque eu sei o primeiro termo. Então, por isso que é ideal eu pegar o A1. Tá? Então, vai ficar a N igual a A1 mais N menos 1. Olha, o N menos 1, porque eu peguei esse cara menos esse, que é como se fosse a forma geral aqui que a gente tinha, que eu mostrei ainda há pouco. Vezes a razão. Essa razão que eu preciso encontrar. Tá? Só que olha aí, eu vou considerar aqui o AN é meu último termo. O meu último termo aqui vai ser o 25, tá? Vai ser o 25. E quem é esse N? Esse N aqui é 12. Por que 12? Porque nós vimos que nós inserimos 10 termos. Eu já tinha outros dois, então meu N é igual a 12. Portanto, o meu A12 é igual ao A1 mais N é 12. Menos 1 vezes a razão que eu quero encontrar, tá? Eu vou apagar aqui para a gente poder continuar com as continhas aqui, tá? Tirar isso aqui que a gente já tinha feito ainda há pouco. Ok? Então, continuando aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. O meu A12, nós já sabemos que a questão já nos forneceu, é o 25. O A1, a questão também nos forneceu, que é igual a 3, tá? Mais 12 menos 1 vai dar 11. 11 vezes R. R é o valor que eu ainda não sei, que é o que eu quero encontrar aqui. Beleza? Então, esse 3 está somando aqui, eu vou passar para cá subtraindo, vai ficar 25 menos 3, vai dar 22, igual a 11, 11R. Portanto, o meu R, eu passo 11 dividindo, vai ficar 22 dividido para 11. Portanto, o meu R é igual a 2. Resolvido o problema também. Esse problema aqui a gente pode chamar de interpolação aritmética, tá? Interpolação aritmética. Então, observe aí qual foi a estratégia que foi utilizada para aplicar o conhecimento de PA para resolver esse problema, tá? Então, foi aplicando apenas as definições que nós já conhecemos, tá certo? Bom, esse exemplo aqui fica por conta de vocês, para vocês tentarem resolver, tá? Vamos falar das propriedades que eu posso ter em uma PA, tá? Vamos falar especificamente dessas duas propriedades aqui, ó. Propriedade 1. 3 termos consecutivos de uma PA
o termo do meio sempre vai ser igual à média aritmética entre os outros dois, tá? Então, a gente vai considerar assim, olha, a gente tem uma PA aqui, eu vou escolher um termo qualquer aqui pelo meio dessa PA, onde esse termo aqui eu vou chamar de AP, tá? É um termo lá pelo meio da PA, onde sempre eu vou ter um termo sucessor e um termo antecessor a ele, tá certo? Então, um termo qualquer lá na PA, ele vai ser igual à média aritmética, tá? A média aritmética dos outros dois números que ele está entre, tá certo? Que é o sucessor dele, P mais 1, e o antecessor, P menos 1, tá? Média aritmética é somar os dois e dividir por 2, já que eu estou somando duas parcelas. A gente pode pegar um exemplo rapidinho aqui só para observar essa propriedade, tá? Vamos pegar aqui uma sequência qualquer aqui. Vou pegar a sequência que seja uma PA, certo? 2. Para ser uma PA, eu vou ter que sempre somar com uma constante, né? Que é a razão. Vamos dizer aqui que nós temos a nossa PA, o primeiro termo é 2, e vamos considerar uma razão igual a 3. Portanto, qual seria o segundo termo? Seria o 2 mais 3, que é a razão, né? Que no caso vai dar 5. O próximo termo seria quem? Mais 3, que é a razão, vai dar 8. E assim por diante, mais 3, né? 8 mais 3 vai dar 11. Assim por diante, né? Somando, 11 mais 3 dá 14. E assim tu vai, se eu não limitar essa PA, ela tem infinitos termos. Eu posso sempre ir somando 3 a cada termo. Vou sempre somando 3 a cada termo. A propriedade diz assim, tu escolhe um elemento qualquer aqui na PA. Tu escolhe um termo qualquer. Nesse caso aqui, eu estou escolhendo o 11. Esse número 11, ele sempre vai ser igual à média aritmética dos outros dois números que ele está entre. No caso, é o 8 e o 14. Se tu for observar, a média aritmética de 8 com 14 vai ser igual a 11. Só tu verificar aqui, ó. 8 mais 14 vai dar 22. 22 dividido para 2 dá 11, beleza? Então, só confirmando aqui essa primeira propriedade, tá certo? A propriedade 2 é como se fosse uma extensão da propriedade 1. Tá? A soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA é sempre constante, tá? É sempre constante. Olha aí, se eu considerar um termo qualquer aqui, tá? Dois termos, né? Porque no caso está dizendo a soma de termos equidistantes dos extremos. Se eu pegar esse carinha aqui, o A2, tá? Ele está a um termo de distância desse extremo aqui, ó. Tá uma unidade de distância desse extremo aqui. Então, aqui é o meu AN, meu último termo, tá? Então, esse A2, ele é equidistante a esse termo aqui, AN-1, porque esse daqui está a um termo de distância dessa extremidade. Então, o A2, tá? Ele é equidistante ao AN-1, tá? AN-1. E o A3, ele é equidistante de quem? Do AN-2. Ó, o AN-2 está a dois termos de distância do último e o A3 está a dois termos de distância do primeiro termo. Então, esse termo é equidistante. E a nossa propriedade diz o seguinte, que a soma de dois termos equidistantes aos extremos é sempre um valor constante. Se tu for aqui escrever, nós temos que o A1 mais o AN, tá? O A1 mais o AN, que é esse termo aqui, o primeiro e o último, vai ser igual à soma de dois termos equidistantes, tá? A soma de dois termos equidistantes. Tu pegar o A2 e somar com AN menos 1, ó, A2 mais N menos 1, vai ser igual à soma desses extremos, tá? Vai ser igual à soma desses extremos. Faltou só fazer uma observação aqui na propriedade, que a soma de termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos, tá? E sempre vai ser um valor constante, sempre vai ser um valor constante, tá certo? Então, A1, que é o extremo à esquerda, e o AN, que é o extremo à direita, vai ser igual à soma dos termos equidistantes a esses extremos, tá? Ok?
Então, vamos aplicar uma propriedadezinha aqui. Vamos aplicar essa propriedade a esse exemplo 1.5 aqui, ó. Eu tenho uma PA de 3 termos aqui, ó. De 3 termos, eu quero saber quem é o valor de x. Determine o valor de x nessa PA. Se eu sei que isso aqui é uma PA, então eu posso aplicar a propriedade 1 aqui nesse cara, que eu escolhi um termo, que no caso aqui é o 3 sobre 2. Eu só posso escolher esse cara aqui, porque ele é o único que tem um termo depois dele e um antes dele, né? Eu não poderia pegar esse termo aqui, o menos 2 sobre 3, porque eu só tenho antecessor, não tenho sucessor a ele. Então, para aplicar a primeira propriedade, eu vou pegar esse termo do meio aqui, que é o 3 sobre 2, que ele, pela propriedade 1, esse termo aqui tem que ser igual à média aritmética dos outros dois que ele está entre. Então, no caso, ele tem que ser igual ao x mais menos 2 sobre 3. Observa que esse termo aqui é negativo, tá? Dividido por 2. Como eu tenho 2 aqui no denominador e 2 nesse outro denominador, eu posso cancelar, tá? Resolvo essa equaçãozinha aqui, isolando o x. Então, x vai ser igual a 3. O menos 2 sobre 3, né, que é negativo, quando eu passar para o outro lado aqui, ele vai positivo. Então, vai ficar 3 mais 2 sobre 3. Portanto, o meu x vai ser igual a 3, aí passa 3 multiplicando. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 mais 2, 11. Portanto, x é igual a 11 sobre 3. Ok? X é igual a 11 sobre 3. Beleza, já visto isso, definição de PA, progressão aritmética. Vimos algumas propriedades. Eu quero aproveitar para falar da relação que eu posso fazer entre uma função afim, foi o que a gente viu na aula passada, com a PA, com a progressão aritmética. Nós vimos que o seguinte, as progressões aritméticas são sequências numéricas nas quais a diferença entre um termo a partir do segundo e seu antecessor é sempre uma constante, que nós chamamos de razão, né? Nós chamamos de razão. Então, eu pego um termo qualquer, né? Se eu subtrair ele com um termo antecessor, vai dar um número constante, né? Que é a razão, tá? Ao fazer essa diferença, vai dar uma razão constante. Esse P é um número natural, né? Esse P tem que ser maior ou igual que 2, porque é a partir do segundo termo. Tá? E nós vimos também que o termo geral da PA é dado por essa expressão aqui. Tá? É dada por essa expressão, beleza? Vimos também que as sequências numéricas são funções. Se a gente for observar, a sequência numérica, elas são funções de domínio nos naturais, diferente de zero, e o contradomínio são os reais, tá? São os reais. Se nós formos considerar essa PA aqui, vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender como é que eu posso relacionar essa PA como sendo uma função, certo? Como sendo uma função. Nós temos a PA aqui, onde o primeiro termo é 5, tá? Aqui, e tu pode observar que a cada termo eu estou somando 3 para encontrar o próximo. Pegando qualquer termo a partir do segundo, subtraindo do anterior, sempre dá um número constante, que é a razão, que é igual a 3, tá certo? Então, nós temos, pela fórmula do termo geral aqui, a n é igual a A1, nós temos aqui, ó, A1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Então, o nosso A1 é 5, mais n menos 1 vezes a razão, que é 3. Se tu for desenvolver isso daqui, tu pega que o AN é igual a 3 mais 2. Então, isso aqui é como se eu tivesse uma função, tá, em n, tá, uma função em n dada por 3n mais 2. 3n mais 2. É só tu verificar aqui, ó. Aqui é o primeiro termo, A1, aqui é o segundo termo, A2, aqui é o A3 e assim por diante, tá? Então, encontrar o f de 1 é encontrar o primeiro termo, fazendo aqui, isso aqui como sendo a função. Ficaria 3 vezes 1 mais 2, que é igual a 5, que é exatamente o nosso primeiro termo aqui. Se eu faço f de 2, fazer o f de 2 nesse exemplo, é encontrar o segundo termo. Então, ficaria 3 vezes 2 mais 2. Resolvendo isso daqui, 3 vezes 2 dá 6, mais 2 dá 8, que é o nosso segundo termo que a gente tem aqui. E se formos fazendo isso daqui, nós vamos encontrando todos os termos dessa PA, tá certo? Todos os termos dessa PA. Então, nós podemos dizer que uma PA, tá,
é uma função, tá, dos naturais nos reais. Tá? Dos naturais, diferente de zero, tem um asterisco aqui, nos reais. Tá ok? Vamos fazer uma observação aqui. Nós sabemos que uma função afim, né, falando especificamente, uma função afim, ela é, nós já vimos isso na aula passada, que ela é da forma f de x igual a ax mais b, certo? F de x é igual a ax mais b, tá certo? Se nós estamos dizendo que eu posso relacionar uma PA com uma função afim, então essa função afim, que é dessa forma, tá? Essa função é dessa forma, eu vou substituir valores para x no domínio dos naturais diferentes de zero e vou encontrar números aqui no contradomínio que pode ser qualquer número real. Tá? Vamos considerar dois valores para x consecutivos. Então, se eu tenho x, tá? O consecutivo dele é o x mais 1, né? Que é o próximo termo. Né? É como se eu tivesse aqui, eu vou fazer melhor aqui no plano cartesiano. Aqui a origem é 0. Aqui eu tenho um número qualquer aqui, que seria um x. E eu teria logo em seguida o x mais 1, né? Que seria o consecutivo dele. Tá? O número consecutivo. Lembrando que esse x aqui, ele é um número natural. Tá? Ele é um número natural diferente de 0. Tá? Então, aqui eu vou encontrar uma imagem que vai ser o f de x. E aqui eu vou ter uma imagem que vai ser o f de x mais 1. Tá? F de x mais 1. Se isso daqui é uma PA, tá? Nós temos que verificar que o f de x mais 1 menos o anterior, que é o f de x, tá? Isso aqui é igual a razão. É igual a uma razão, pela definição de PA, né? Um termo qualquer, né? Menos o seu anterior tem que ser igual a razão, que é constante. Se nós formos fazer aqui, isso aqui é uma função afim, eu vou substituir isso aqui na função afim. Portanto, eu teria a vezes x, só que o meu x aqui é x mais 1, mais b, menos o f de x, que é ax mais b, tá? Ax mais b. Isso aqui vai ser igual à minha razão da PA. Tá? Multiplicando aqui, eu vou ter ax mais a mais b. Aí faz jogo de sinal para tirar o parêntese. Menos ax menos b. Isso aqui vai ser igual à minha razão. Aí eu cancelo os termos simétricos aqui. O b que está positivo aqui com o b negativo dá 0. Tá certo? Temos aqui ax, cancela com esse ax aqui, um é positivo, outro é negativo. Nós concluímos que o a é igual à minha razão. Quem é esse a? Esse a é o coeficiente angular da minha função afim. Tá? Então, se tu tens uma função afim, toda vez que tu verificar o coeficiente angular é igual à razão da PA que aquela função afim está determinando. Portanto, aqui, olha, esse cara aqui é a minha razão, tá? Porque isso aqui não é uma função 3n mais 2, aqui, esse 3 aqui é a razão da PA que nós tínhamos visto aqui no exemplo que foi fornecido, tá? Bom, se tu for observar aqui, tá faltando eu saber quem é o B, né? Aí o que eu peguei, a função, desculpa, a PA de forma geral aqui, o termo geral dela, eu desenvolvendo ela, que nem nós fizemos aqui nesse exemplo, que a gente obteve essa função aqui dessa forma, nós podemos verificar o seguinte, que o termo geral é esse aqui, tá? O termo geral é esse. Nós já verificamos aqui, pela função, que o a é igual a razão. E aqui fica claro também, ó, porque se a gente tem uma função em n, tá? Aqui é a minha incógnita, tá? Isso aqui é a minha variável, que é o n. Quem está na frente dele, né, é o coeficiente angular, que é o r. A gente acabou de ver que é o nosso coeficiente angular, certo? Esse cara aqui é o nosso coeficiente linear, que é o b. Portanto, A1 menos a razão é igual ao b. Nós já sabemos que essa razão aqui é o nosso a, tá, da função.
Portanto, o primeiro termo A1 é igual a B. Esse R negativo passa para o outro lado positivo, só que agora eu vou substituir por A. A mais B. Só colocar A mais B para deixar na ordem. Tá? A mais B. Ok? Aqui fica A mais B. Então, o primeiro termo de uma PA, se tu tens a função que representa essa PA, basta tu pegar o coeficiente angular mais o coeficiente linear, tu pode escrever a tua PA que essa função representa. Nós temos um exemplo aqui para a gente poder ver melhor isso que a gente acabou de ver. Aqui foi o que eu mostrei tudo para vocês. Tá? Então vamos observar aqui, dada a função f de x igual a 3x mais 1, tá? Vamos representar essa função como sendo uma PA. Tá? Nós vimos que a razão da PA sempre é igual ao coeficiente angular. Portanto, a razão da PA aqui seria 3. Tá? Seria 3. E quem seria o meu primeiro termo? Quem seria o meu primeiro termo? Nós vimos aqui que o primeiro termo ele é igual ao A mais B, que é igual à soma dos coeficientes. O A aqui é 3 e o B é igual a 1. Portanto, meu primeiro termo é igual a 4. Tá? O primeiro termo é igual a 4. Então, qual seria a PA que essa função representa? Primeiro termo é 4, a razão é 3. Então, o próximo termo vai ser 7, próximo termo 10, próximo termo 13 e assim por diante. Isso aqui, a gente tem essa PA que está representado por essa função afim aqui. Se formos representar a função no gráfico, tá? Vou escrever aqui, ó. Fazer um gráfico rapidinho aqui. Primeiro termo, né? Segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Vou fazer até o quarto aqui só para a gente observar. O primeiro termo da PA é igual a 4. Tá? Então, quando x é igual a 1, x é igual a 1, o y é igual a 4. Vou colocar y é igual a 4. Quando x é igual a 2, o y, vou tentar deixar aqui 1, 2, tentar deixar na mesma distância, que seria o 2, aqui 1, aqui o 3. Tá? 4, 5, 6, 7. Tá? Então, quando x é igual a 2, o y é igual a 7. Tá? Quando x é igual a 3, o y é igual a 10. Tá? Assim por diante. Tá? Assim por diante. Como se trata de uma função que é dos naturais, o gráfico são só esses pontos. Tá? A gente já falou sobre isso. O gráfico são só esses pontos. Tá? Na função, aqui, se a gente fosse considerar uma função dos reais nos reais, seria a reta, né, que passa aqui por esses pontos. Aí eu teria todos os números reais aqui entre esses números naturais. Tá? Mas aqui, como a gente está considerando como o domínio só os naturais, né, os naturais diferentes de zero, então são só esses pontos. Tá certo? E seria a mesma coisa se eu estivesse calculando o f de 1. Quando a gente calcula o f de 1, substituindo 1 aqui, tu vai encontrar 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Aí tu vai ter 4. Mesma coisa para calcular o f de 2. F de 2 tu vai encontrar igual a 7. F de 3 igual a 10. E assim por diante. Tá? Então, observe que a gente pode relacionar uma PA como uma função afim. Tá? E vice-versa. Eu tenho uma função afim, eu posso mostrar ela como uma PA. Dessa forma. Tá certo? Continuando aqui, nós podemos ver aqui, só para finalizar, a soma dos termos de uma PA. Tá? As somas do termo de uma PA. Vamos considerar uma PA, a gente tem A1, A2, A3 e assim por diante, até o último termo, a N. A soma desses N termos, né, a soma de todos esses termos dessa progressão, ela é dada por essa fórmula, tá? É dada por essa fórmula, ok? É dada por essa fórmula aqui, tá certo? Sn igual a 1 mais An vezes N dividido por 2, tá? Vou observar, essa fórmula aqui, eu vou fazer rapidinho aqui para vocês observarem. Teve a propriedade 2 que nós vimos ainda há pouco. A propriedade 2 diz que a soma dos extremos
é igual à soma dos termos equidistantes. Então, aqui eu tenho A1 mais AN. Mas nós vimos que a soma dos termos equidistantes aos extremos é igual à soma dos extremos, lá na propriedade 2. Então, o A2 mais esse termo bem aqui é igual também a A1 mais AN. Tá? E assim como esse cara aqui, somado com esse que é equidistante, também é A1 mais AN, certo? Então aqui, ó, se eu somar esses termos aqui, quantas vezes eu estou somando esses termos? Se eu tenho N termos aqui e eu estou somando de par em par, 2 a 2, então eu tenho N termos, tá? Dividido por 2 iguais a esse aqui. Tá? Então é como se eu tivesse A1 mais AN. Eu vou estar somando esses pares aqui. Quantas vezes? Que são esses caras aqui, ó. 1, 2. Aí tu fosse somando todo mundo, tu vai observar que tu vai ter N sobre 2. N sobre 2 vezes, né? N sobre 2 vezes esses números somados. Então, por isso que nós temos que a soma desses termos todinhos aí, que é o SN, é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Tá? Que é a fórmula que nós temos aqui da soma dos termos de uma PA. Ok? Vamos fazer um exemplozinho aí só para aplicar a fórmula da soma. Determine a soma dos 30 primeiros termos dessa PA. Ó, eu quero saber o S30, que é a soma dos 30 termos. Pela fórmula, nós temos que S30 é igual a A1 mais AN, nosso N é 30, então é o A30, vezes N, que é 30, porque são 30 termos, dividido por 2, né? Aplicando a fórmula da soma, tá certo? Aqui eu já posso simplificar aqui, ó, 30 por 2 vai dar 15, tá? E o A1, quem é o meu A1? O A1 é menos 4, tá? É menos 4. Mais o A30. Olha aí, observa, aqui eu tenho só os primeiros elementos, eu não tenho quem é o meu último termo, que é o A30. Então, para poder substituir aqui, eu preciso, antes de fazer isso daqui, encontrar quem é o meu A30. Aí tu pega, faz separado aqui, ó. Quero encontrar o A30. O A30 tu encontra pela fórmula do termo geral, que é AN é igual a A1 mais N menos 1, que no caso meu N é 30, então vai ser 29. Vezes a razão. A razão é fácil de tu encontrar. A razão, se tu for observar aqui, ó, tá, eu estou somando 2 a 2, né? 2 a 2, tá? O que eu estou somando a cada termo são 2 unidades. Então, minha razão aqui é igual a 2. Portanto, aqui vezes 2, tá certo? Vezes 2. Então, meu A30 vai ser igual a 1, que eu já sei quem é o menos 4. Tá? Aqui vai ficar 58, tá? 58, beleza? Então, o A30 é igual a 54, fazendo as continhas aqui. A30 é igual a 54. Aí eu volto aqui para a fórmula da soma, vai ficar menos 4 mais 54 vezes 15, que eu já simplifiquei aqui, vezes 15. Portanto, vai ficar como? Menos 4 mais 54, isso aqui vai ser igual a 50. 50 vezes 15, tá? 50 vezes 15, só tu pegar aqui 15 vezes 5, tá? Depois tu acrescenta o zero. 5 vezes 5 dá 25, vai 2, né? 5 vezes 1, 5 com 2, 7, certo? Dá 750, porque eu preciso acrescentar o zero do 50 aqui. Então, multiplicando isso aqui vai dar 750. Essa é a soma dos 30 primeiros termos dessa PA aqui, ok? Aplicando direto a fórmula da soma. Tá? Aqui a gente tem outros exemplos. Esse exemplo aqui eu vou só comentar com vocês para vocês entenderem o que a gente está querendo nessa questão. Aqui, ó. Determine a soma de todos os múltiplos positivos de 5 formados por 2 algarismos. Tá? Olha, os números formados por 2 algarismos começam com 10, 11, 12, 13, assim por diante, até o 99. Depois disso já vão ser 3 algarismos, correto? Mas como eu quero os positivos, né? Então por isso que a gente pegou seus valores positivos, poderia ser o menos 10, menos 11.
até o menos 99. Mas como são positivos, a gente pega esses valores positivos. Tá? Mas só que não são todos esses aqui, são apenas os múltiplos, né, de 5. Então, não pode ser 99. 99 não faz parte desses múltiplos. Então, quem é o último múltiplo de 5, tá? Antes do 99? Seria quem? O 95. Aí o antes dele seria o 90, antes dele 85 e assim por diante, porque são os múltiplos. Se tu for observar, isso aqui acaba sendo uma PA de razão 5, porque é de 5 em 5. Né? De 5 em 5. Múltiplos de 5 é uma PA de razão 5. Se fosse múltiplo de 3, seria uma PA de razão 3. Deu para entender? Então, se eu quero determine a soma de todos os múltiplos de 5, o primeiro múltiplo de 5 com 2 algarismos é o 10. Então, tu já sabe que o A1 dessa sequência aqui é o 10. Tu já sabe também que a razão é 5. Tu já sabe também que o AN, ou seja, o último termo, é igual a 95. O que tu não sabe é quantos termos essa PA tem. Tu não sabe qual é a posição desse número aqui. Então, tu vai ter que encontrar primeiro esse N, depois tu vai substituir na fórmula da soma, tá? Porque tu precisa saber quem é esse N. Beleza? Então, fica como a dica aí, a sugestão para vocês fazerem é essa daí. Aí tentem resolver, encontrar a solução, aí depois a gente pode discutir isso, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos. Numa outra oportunidade a gente faz a solução desses exercícios aí, tá? Então a gente encerra por aqui e a gente verifica a solução numa próxima aula, ok? Então, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, tá? E até a próxima.